Vamos mergulhar juntos numa das histórias mais humanas e profundas da nossa fé. Uma história sobre falha, sobre perdão e sobre a força redentora de um único olhar. Esta é a jornada da queda e do recomeço de Pedro. Quem nunca sentiu o peso de um erro? Aquela sensação de que uma falha, uma só, parece que vai manchar tudo que a gente é. É um sentimento que todos nós conhecemos. E é exatamente nesse ponto de fragilidade que a gente encontra a jornada de Simão Pedro, que é, no fundo, um reflexo da nossa própria busca por misericórdia. E é por isso que a história de Pedro não é só um relato antigo, sabe? Ela funciona como um espelho para os nossos próprios momentos de fraqueza, para aquelas horas escuras em que, por medo ou por qualquer outra razão, a gente acaba negando aquilo em que mais acredita. Mas o que é o pecado, no fundo? Se a gente parar para pensar, é sempre uma forma de negação. Toda infidelidade, seja ela grande ou pequena, é um jeito de dizer não a Cristo. É negar os ideais mais nobres que Ele mesmo plantou na nossa alma. E isso pode nos levar à ruína. Agora vamos tentar visualizar a cena. Imagine, Jesus está lá dentro, sendo julgado. E do lado de fora, no pátio, se aquecendo perto de uma fogueira, está Pedro. Justo ele, que deixou tudo para seguir o Mestre, a rocha escolhida. Agora está ali, paralisado de medo, enquanto o destino do seu Senhor é decidido a poucos metros de distância. E o medo? O medo vai crescendo, vai cercando ele. Primeiro, uma criada o reconhece. A resposta de Pedro é na hora. Não o conheço, nem sei do que está falando. Pouco depois, outra pessoa insiste, e ele nega de novo. Por fim, o grupo todo o cerca. Percebem o sotaque dele. A pressão fica insuportável. E aí ele começa a praguejar, a jurar: eu não conheço esse homem de quem vocês falam. E o ponto central aqui, o mais doloroso, é que não foi só uma mentira para se salvar. Naquele momento, Pedro negou o próprio sentido da sua vida. Ele negou a sua vocação, o seu chamado para ser testemunha de Cristo. Tudo que ele construiu, o passado, o futuro, a esperança que Deus depositou nele, tudo desmoronou com aquelas palavras. E é aí, no ponto mais baixo, no fundo do poço da vida de Pedro, em meio à escuridão total da traição, acontece algo. Algo que muda tudo. Não é uma palavra, é um gesto. Silencioso e profundamente poderoso. Bem naquele instante, enquanto o galo canta, Jesus, mesmo maltratado, humilhado, é conduzido pelo pátio, e os olhares deles se cruzam. O Senhor se virou e olhou para Pedro. O que será que Pedro viu naquele olhar? Não era um olhar de raiva, de condenação, de jeito nenhum. Era um olhar, sim, cheio de tristeza, mas sem nenhuma severidade. Um olhar de reprovação, claro, mas que ao mesmo tempo suplicava. Quase como se dissesse: Simão, eu rezei por ti. Era um olhar que via a ferida, a culpa, mas que a cobria com uma misericórdia infinita. Aquele olhar foi o suficiente. Quebrou o coração de Pedro. Ele saiu dali, fugiu daquela situação perigosa e chorou. Chorou amargamente. Mas atenção, não eram lágrimas de desespero, eram lágrimas de amor, porque ele sabia amar. E na amargura daquela dor, ele encontrou a doçura do perdão. Aquele choro foi o começo de tudo de novo. Para a gente entender o que é o arrependimento de verdade, é fundamental comparar a reação de Pedro com a de outro apóstolo que também traiu o Mestre, Judas. Os dois se arrependeram, mas o destino de cada um foi completamente diferente. Olha só a diferença. Pedro se arrepende, chora, mas o choro dele está aberto para a esperança, para aquela misericórdia que ele viu no olhar de Cristo. Já Judas, ele também se arrepende. Ele até devolve o dinheiro, mas o remorso dele é fechado. É o remorso que se isola. Ele cai na angústia, no desespero total e não consegue se abrir para o perdão. E o resultado? Pedro se torna a rocha sobre a qual a igreja é construída, Judas se isola e se perde. E é aqui que a gente chega na mensagem mais luminosa desta história toda. As nossas falhas, as nossas negações, elas não precisam ser o fim da linha. Se nos voltarmos para Deus com um coração arrependido, as nossas quedas podem, por incrível que pareça, nos levar para um lugar ainda mais alto. Pense um pouco nesta afirmação. Em um instante só de arrependimento sincero, Pedro não apenas recuperou o que tinha perdido, mas foi elevado a uma fidelidade ainda mais profunda.
A experiência da própria miséria, unida à experiência da misericórdia infinita, foi o que forjou um santo. Sua contrição fortaleceu sua amizade com o Senhor. A escolha de Pedro, um homem que caiu de uma forma tão espetacular para ser o fundamento da igreja, nos ensina algo essencial. Deus não escolhe os perfeitos. Ele conta com instrumentos fracos, frágeis, para realizar suas maiores obras. Porque é justamente na nossa fraqueza que a sua graça se manifesta. Nossos erros não nos desqualificam, desde que a gente se levante. E esta é uma promessa que traz um consolo imenso. A questão não é nunca cair, entende? Mas é sempre se levantar. Para quem faz o que pode, para quem luta com sinceridade e quando cai, busca a ajuda de Deus com um coração humilde, a graça nunca é negada. Nosso Senhor é Pai, e um pai sempre nos ajuda a recomeçar. Então, a história de Pedro nos convida a essa reflexão. Em meio às nossas próprias falhas, onde é que podemos encontrar hoje esse mesmo olhar de Jesus? Um olhar que não condena, mas que perdoa, que levanta e que nos convida a amar de novo e mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.